Queremos terra sem palestinos. O medo da Cisjordânia com a escalada da violência de colonos judeus. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro, aumentaram os ataques de colonos, incluindo tiroteios contra palestinos dos territórios ocupados. A maioria das casas e da escola de Kirbet Zanuta, uma pequena aldeia palestina, foram destruídas por uma escavadeira. Foto AFP. Há algumas noites, a escola em Kirbet Zanuta, uma pequena aldeia palestina nas colinas a sul de Hebron, foi destruída junto com a maioria das casas do local por uma escavadora. Suas marcas estavam frescas na areia enquanto chegamos. A aldeia ficou vazia quando a sua população, de cerca de 200 palestinos, partiu há cerca de um mês após pressão contínua e ameaças de colonos judeus armados e agressivos que vivem em postos avançados próximos que são ilegais sob o ponto de vista da lei israelense e internacional. Uma placa de metal retorcida está nos escombros da escola em Kirbet Zanuta. Em letras pretas e em negrito lê-se: apoio humanitário aos palestinos em risco de transferência forçada na Cisjordânia. A placa registra os financiadores que doaram dinheiro para o projeto. A União Europeia foi o principal doador e entre um painel de agências europeias de desenvolvimento está também o brasão da família real britânica acima das palavras Consulado Geral Britânico em Jerusalém. Nadav Weiban acompanhou a BBC na visita à aldeia. Ele é um ex-soldado das Forças Especiais Israelenses que agora é ativista do Breaking Silêncio, um grupo de ex-combatentes que faz campanha contra a ocupação israelense de território palestino. Nadav acredita que os colonos judeus estavam mais uma vez desrespeitando a lei com a ajuda da polícia e do exército. Eles estão demolindo aldeias palestinas, espancando agricultores palestinos, roubando suas azeitonas, tentando abrir uma terceira frente, uma terceira oriental contra os palestinos na Cisjordânia. Por quê? Porque eles querem a terra sem palestinos. 2 soldados israelenses vieram investigar o que estávamos fazendo. Um deles acusou o membro israelense da equipe da BBC de ser um traidor por visitar os palestinos. Eles nos filmaram, mas se mostraram um pouco interessados no que tinha acontecido em Kirbet Zanuta, a poucos quilômetros de distância. Quando perguntei à polícia se estavam investigando a destruição da escola e da aldeia, eles responderam por e-mail que não receberam nenhuma queixa. Os advogados dos palestinos em Zanuta apresentaram uma petição ao Supremo Tribunal de Israel, não à polícia. A escola em Kirbet Zanuta foi financiada por doações internacionais. Foto BBC. Em 3 dias de viagem pela Cisjordânia ocupada, os palestinos têm afirmado seguidamente que desde que a guerra em Gaza começou em 7 de outubro, os colonos judeus estão mais bem armados e muito mais agressivos. Os ataques violentos, incluindo tiroteios fatais contra palestinos perpetrados por colonos judeus armados da Cisjordânia, aumentaram muito recentemente. Até mesmo os aliados mais próximos de Israel, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, condenaram a violência por parte dos colonos extremistas, exigindo que os culpados de crime sejam processados. Na prática, os colonos raramente acabam julgados, e quando isso ocorre, as penas costumam ser leves. Os colonos estão armados e apoiados por aliados poderosos do governo israelense, liderados por Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, de Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, que também tem responsabilidade de segurança da Cisjordânia. De forma vista como controversa, Smotrich acaba de encontrar mais de 100 milhões de dólares para os colonos.
aparentemente referindo-se à pesquisa de opinião que diziam que os palestinos apoiavam Hamas. Ele disse ao jornal The Times of Israel que há 2 milhões de nazistas na Judéia e Samaria que nos odeiam exatamente como os nazistas do Hamas e ISIS em Gaza. Judéia e Samaria é um termo bíblico para a Cisjordânia. Membros da família Milat dizem que os colonos nos atacaram e acusaram de roubar cabras. Foto BBC. A realidade dos ataques aos colonos foi a captura de um vídeo feito por Montasser Milat, um jovem palestino de uma família de beduínos que vive no deserto da Judeia, não muito longe de Jericó. A casa de sua família foi invadida por cerca de 20 homens judeus armados e violentos. Montassar os filmou gritando e apontando armas. Ele estava atirando no meu tio, então corri até lá e confrontei. Estávamos empurrando um ao outro e gritando cara a cara, e eu estava filmando-o. Então cerca de 20 colonos vieram. O vídeo mostra um colono carregando seu rifle de assalto M16 e apontando-o para a família. Uma das mulheres presentes, Omar, carregando um bebê de 1 mês, pensou que eles estavam prestes a morrer. Eles atacaram a nossa casa, roubaram nossas ovelhas, ameaçaram meus irmãos com armas e me ameaçaram. Depois bateram em mim e na irmã do meu marido. Eu pensei que eles iriam nos massacrar. Ninguém foi morto. Os colonos os acusaram falsamente, segundo a família, de roubar suas cabras. O homem que apontou uma arma carregada vestia uma jaqueta de policial. Uma queixa comum é que os colonos foram convocados para as forças de segurança como reservista desde 7 de outubro e estão abusando do poder da oposição que acompanha os uniformes e as armas automáticas garantidas pelo Estado. A família reconhece alguns dos agressores, pois vinham de um posto avançado ilegal a cerca de 1 quilômetro de distância. Eles sabem que isso deve se repetir e estão extremamente preocupados. O assédio aos palestinos é também econômico e psicológico. A sul de Hebron, os agricultores palestinos estão arando com um burro porque os colonos judeus locais ameaçaram destruir o seu trator se eles o utilizarem. Ahmed Tirawi, um agricultor, diz que não consegue ter acesso às suas azeitonas porque teme ser atacado por colonos. Foto BBC. Quase no outro extremo da Cisjordânia, numa aldeia perto de Nablus, chamada Burin, o agricultor Ahmed Tirawi viu as azeitonas nas suas oliveiras do outro lado do vale começando a apodrecer, porque ele foi proibido pelos colonos locais de a escolher. Se eu subir a terra em costa para colher minhas azeitonas, isso colocará minha vida em minhas mãos. Os colonos atacam os agricultores aqui, uma bala e eles me matarão. A época da azeitona é sempre um momento de tensão, mas desta vez ele diz que tem sido horrível. Meus sentimentos são mais do que raiva. Sinto-me humilhado por tudo isso. Sou impotente para me proteger de apenas um colono. É uma grande humilhação estar tão sozinho e incapaz de se proteger. A única solução é o direito internacional dos Estados e para proteger as pessoas da ocupação israelense. O líder dos colonos Yehuda Simon diz que os palestinos estão sendo impedidos de colher suas azeitonas por razões de segurança. Foto Oren Rosenfeld via BBC. Foi falar com Yehuda Simon, o importante líder colônio, no seu próprio posto avançado, Havat Gilad, perto de Nablus. Ele é um advogado que representou colonos acusados de atacar palestino
e acenou com a cabeça em aprovação quando eu disse que os agricultores palestinos na área perto de onde ele vivia, estavam sendo impedidos de colher as suas azeitonas. O exército chegou à conclusão de que os palestinos que vêm colher as azeitonas estão recolhendo informações para realizar um ataque como o de 7 de outubro. Ele rejeitou os pedidos e documentados relatados de colonos atacando palestinos. Não ouso falar de pessoas que matam palestinos, ok? Se o palestino simplesmente ficar sentado em sua varanda e os colonos vierem matá-lo, isso nunca aconteceu, ok? E não acredito que os britânicos, os Estados Unidos e todos os países do mundo são amigos de Israel. Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é contra o povo judeu. Ele não gosta do povo judeu. Quanto aos árabes, eles poderiam ficar aqui conosco, mas não tentar nos matar. Não há mais de um século que árabes e judeus lutam por esse pequeno pedaço de terra. A guerra em Gaza não aumentou apenas a violência na Cisjordânia. A forma como termina, quando termina, afetará a capacidade da próxima geração de escapar desse conflito sem fim. A visão de famílias forçadas a abandonar suas casas traz memórias de 1948 aos palestinos, quando Israel venceu a batalha pela sua independência. Mais de 700 mil palestinos já tinham fugido ou sido expulsos das suas casas sobre a mira de ervas. O novo Estado tomou suas propriedades e nunca permitiu que voltassem para casa. Os palestinos chamam os acontecimentos de 1948 de Nakba ou catástrofe. A violência dos colonos e a perda das casas confirmam para os palestinos que os seus piores receios de que forças poderosas do governo de Israel e o movimento dos colonos os querem fora e estão utilizando a enorme crise que rodeia a guerra em Gaza para fazer com que isso aconteça.